Olá, galerinha do 8º e 9º ano. Mais uma aula de arte com o professor Ari Cardoso. Sextou é dia de arte, né? Sextou, aula de arte com o professor Ari Cardoso. Beleza? Hoje nós vamos revisar aí aquelas vanguardas que nós estudamos, surrealismo, futurismo. Beleza? Vamos lá. Primeira questão. Sobre o surrealismo, marque a alternativa correta. Surreal é o mesmo que não real? Que irreal? Mesmo que fantasia? No surrealismo não existem elementos da realidade? Os sonhos não são explorados no surrealismo? E o surrealismo não tem nenhuma ligação com a psicologia? Bom, o surrealismo tem muita ligação com a psicologia. Até porque o Freud é uma influência dos surrealistas, que é o pai da psicanálise. Bom, os sonhos são explorados e muito explorados no surrealismo. Então a letra C e a letra D estão incorretas. Nós ficamos entre a letra A e a letra B. Então no surrealismo não existem elementos da realidade? Isso é verdadeiro? O surreal é a mesma coisa que irreal? Que não real? Bom, surreal é aquilo, não é aquilo que não é real, é aquilo que está além da realidade, tá? É aquilo que está além, é o surreal. Então a alternativa correta é a letra B, que eles não exploram elementos da realidade. Beleza? Próxima questão aí. Vamos lá. Olho no slide. Dentre as características do surrealismo, a mais importante é a influência de Freud. Sigmund Freud foi o responsável pela revolução no estudo da mente humana, algo nunca antes estudado. O Freud é o primeiro que vai estudar a mente humana. Por isso, este médico é conhecido como o pai da psicanálise. Para ele, o que o homem deveria libertar? O Freud falava de libertar. Que liberdade é essa? Essa liberdade aqui. Dos padrões impostos pela sociedade e deixar fluir o sonho e o subconsciente. Então o que o Freud dizia? Que nós não devemos ficar presos só ao mundo material, que a gente tem também que se libertar e deixar sair o subconsciente, deixar sair o pensamento, o mundo do sonho, e não ficar preso só àquilo que é concreto, que é material. Tá bom? E os surrealistas vão fazer isso, né? Eles vão explorar essa parte aí surreal e não a parte concreta, a parte da realidade. Próxima questão, olho no slide. Quem deu início ao movimento futurista? Quem deu início ao movimento futurista foi o Marinetti. O Marinetti, o italiano, que ele criou um manifesto que dizia, por exemplo, que eles preferiam o movimento à estaticidade. Então, o Marinetti é o criador do futurismo lá na Itália. Aí o futurismo se espalhou pela Europa e o futurismo chegou ao Brasil. Analisando o momento histórico que o mundo vivia quando o futurismo surgiu, responda. Por que recebeu o nome de futurismo? Gente, era finalzinho ali do século XIX, início do século XX, por ali. É uma época de grandes descobertas. Muitos trabalhos que eram feitos de forma manual passaram a ser feitos por máquina. O automóvel estava surgindo. Então, os processos de produção começaram a ser muito rápidos. Então, o futurismo vem aí para privilegiar essa evolução. Parecido com o que a gente vive agora. Só que agora nós evoluímos do século XX para o XXI com essa questão do digital, da internet e rede social. Na época lá, a questão mecânica do movimento. Então o futurismo, ele vai colocar na arte essa ideia do movimento, da modernização. Na literatura, por exemplo, nessa época tinha um movimento que era o modernismo, modernizar a literatura, viu? Então o futurismo, ele vem com essa ideia de modernizar e valorizar a velocidade. Bom, próxima questão aí. Quando que o movimento perdeu força? O futurismo, ele vai perdendo força ali, lá nos meados de 1922 para 1930, por quê? Porque quando aquelas evoluções todas ali vão deixando de ser novidade,
que dá uma parada com essas evoluções, o futurismo aos poucos ele vai deixando de fazer sentido, tá bom? E vão surgindo outros movimentos aí, pós-futuristas. Próxima questão, agora vamos ver o que é ali cada um. Nós já estudamos todos, né? Todos têm nos PACs. Futurismo, vamos procurar lá, representação, vamos fazer o contrário, né? Vai ficar mais legal. Vamos lá, representação da realidade por meio de figuras geométricas. Qual desses 5 que representava figura geométrica? O cubismo do Pablo Picasso. Ausência de objetos reconhecíveis. Qual que é aquele tipo de pintura que a gente não consegue reconhecer os objetos? Tem gente que acha até feio, porque não consegue ver objeto, né? Abstracionismo, porque ele não tem uma forma concreta. Então, muito bem, primeiro nós marcamos B, depois nós marcamos E. Desprezo pelo passado e valorização do futuro. Acabei de falar agora, né? Futurismo, letra A. As formas se baseiam na fantasia e na dimensão do imaginário. Surrealismo, que também falamos, que vai para a fantasia, para o imaginário. E o uso intenso de cores na representação dos sentimentos. O expressionismo, lembra que tinha muito uso de amarelo, que tem lá no grito aquele céu lá todo colorido, né? Céu vermelho, né? Então, o expressionismo é esse que explora cores fortes. Muito bem, vamos para a próxima questão. Marque a alternativa correta. O abstracionismo se prende na lógica e na razão. Nunca é possível identificar nenhum objeto ou ser na pintura abstrata. O abstracionismo não segue padrões estéticos. No abstracionismo informal, as formas e cores devem ser organizadas. E aí, vão lembrar do abstracionismo? Vamos voltar para o slide. O abstracionismo, ele se prende na lógica? Não, o abstracionismo é o contrário. Ele não segue lógica e razão. Letra A, então, está errada. Letra B. Nunca é possível identificar nenhum objeto ou ser na pintura abstrata. É sim. Por isso que ela é abstrata. A gente olha ali e a gente pode ver uma forma e uma outra pessoa pode ver uma forma diferente. Mas a gente consegue identificar um objeto numa pintura abstrata. Letra C. O abstracionismo não segue padrões estéticos. Verdade, o abstracionismo não vai seguir os padrões estéticos. E no abstracionismo informal, as formas e cores devem ser organizadas. As formas e as cores não precisam ser organizadas, tá bom? Apesar que, né, eu não acredito que o cara do abstracionismo vai lá e faz aquela revolução, não. Ele tem ali uma maneira de fazer, mas o abstrato, ele foge aí dessa lógica, tá bom? Essa foi a nossa aula de arte de hoje. Retomamos aí as vanguardas artísticas europeias do final do século XIX, início do século XX. Beleza? Conto com vocês aqui na próxima sexta-feira para mais uma aula de arte. Gente, não fica só na aula, não. Pesquisa quadros abstratos, surrealistas, expressionistas, para você conhecer mais sobre essas artes, tá bom? Tamo junto, continue se cuidando. A pandemia não acabou, mas se Deus quiser, ano que vem, vamos estar aí firmes e fortes na sala de aula para a gente se divertir bastante, tá bom? Até a próxima sexta-feira com mais uma aula de arte.